Tá aí um fantasma cabra da peste. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. A australiana Frio acaba de publicar a edição de número 1877 da sua revista The Phantom. Essa edição chegou às bancas agora, na primeira semana de outubro, e, para surpresa de alguns, traz uma história ilustrada pelo cearense Rafael Dantas, um artista maravilhoso que está despontando no mercado nacional e agora internacional. Eu conversei com Rafael Dantas e ele nos falou um pouco das suas experiências como ilustrador e de como foi para ele desenhar esse ícone dos quadrinhos que é o Fantasma. Confere aí. Rafael Dantas, ilustrador. Eu queria assim te parabenizar em primeiro lugar pelo trabalho que você conseguiu fazer com o Fantasma. Eu vi já algumas imagens, achei muito bacana. Mas a gente vai falar desse trabalho depois. Primeiro, eu queria te conhecer um pouco mais, você se apresentar aqui para os inscritos do canal Fantasma Brasil. Fala um pouco para a gente do seu trabalho, como é que você começou na ilustração, e seus principais trabalhos, suas influências. Fala aí para a gente. Bom, olá a todos, né? Todos, principalmente todos que acompanham aí esse personagem tão querido que é o Fantasma. Eu comecei cedo, cara, desde criança realmente essa vontade de desenhar se aflorou muito depressa. Eu me lembro que da minha primeira história em quadrinhos que eu ganhei de presente, e foi minha madrinha que me deu. Era uma história sobre o Homem-Aranha e outra revistinha do Wolverine, que ainda era formatinho, né? E então eu me lembro que tinha um personagem Demolidor, e eu não conhecia o Demolidor. E eu fiquei fissurado naquilo ali, né? Naquela história, naquela aventura. Passei uns anos sem acompanhar, porque era muito criança e tal. E de uns 8 anos para frente eu voltei a colecionar revistinhas, né? E de lá para cá, cada vez mais foi aflorando essa vontade de trabalhar com desenho, com quadrinho. E eu tive a oportunidade, em uma determinada época da minha vida, de conhecer o Álvaro Rios, que é um desenhista daqui de Fortaleza, que desenhou para o mercado americano, fez muito sucesso, desenhou DC, Marvel, vários títulos importantes, Star Wars. Tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com ele, de aprender muito com ele e de aprender muito também com um grande amigo, o professor Daniel Brandão, né? Tem um estúdio aqui em Fortaleza. E daí para aí não parei mais, né? Comecei a trabalhar com arte final, fiz muito tempo arte final para agências de quadrinhos, como o Instituto dos Quadrinhos, que antigamente se chamava Impacto, acho que era Impacto Quadrinhos, do Cleves Júnior. E passei por outras agências, como, acho que eu não estou lembrando o nome. E foi indo até que o desenho foi dando uma guinada, né? Eu parei em 2017 para estudar, depois que eu conheci o trabalho do Jean Giraud, o Moebius, né, no Tenente Blueberry, e conheci o trabalho do Alex Toth. E aquilo ali fez com que eu mudasse totalmente a minha linha de pensamento em relação ao desenho. Comecei a estudar mais o desenho clássico, voltei a estudar diariamente composições, narrativas, voltei do básico, 2017, estudando dia após dia, durante um ano. E, no fim das contas, está dando o resultado que sonhava, né? Consegui grandes trabalhos, bons trabalhos, fiz Doctor Who para Titan Comics, fiz uma minissérie chamada Black Bat para Action Lab, que é uma editora independente que está em ascensão dos Estados Unidos, e fiz muito trabalho independente, algo que tem aparecido muito para mim. São clientes independentes que têm suas ideias, né, seus quadrinhos, e tentam financiar isso através de Indiegogo, Catarse, Kickstarter.
E isso tem me gerado assim uma grande gama de clientes nisso aí. E no fim das contas resultou no que eu considero o meu trabalho mais importante, que é o fantasma, né? E outro detalhe da minha biografia, assim, da minha carreira, é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de produzir, de criar. Eu tenho muitas ideias autorais, muitos projetos autorais que eu tento produzir com alguns amigos, Raul Peixoto, Lois Charles, o Luiz Carlos, e chegando a produzir Mandacaru Vermelho, que é uma obra sobre cangaço, Cavaleiro Avante, que é um quadrinho criado pelo meu filho, os personagens, e a gente deu vida para poder fazer o lançamento dessa revistinha, que é muito legal, muito especial para mim. E agora, por último, fizemos o Lâmina Azulada, que está fazendo muito sucesso atualmente de público, de crítica no Brasil. Estamos sendo muito bem recebidos. Eu brinco até com o Luiz, cara, não é possível, tá todo mundo gostando, não tem ninguém para reclamar. A gente está muito feliz, bicho, muito feliz mesmo, que está tendo muito resultado, muita crítica positiva. E agora para frente, né? Pensando em novos projetos e seguindo os estudos. Você falou em Mandacaru Vermelho e Lâmina Azulada. Eu confesso que eu estou muito curioso para ler esse material. Os comentários sobre Mandacaru Vermelho e Lâmina Azulada colocam muitas vezes a comparação com o filme Bacurau. Eu achei muito interessante isso, porque eu achei Bacurau um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E também é muito dito que é uma cena da HQ nordestina. Você tem sido situado como um dos grandes representantes da HQ nordestina, como se fosse um movimento nordestino nas HQs. O que você pode falar para a gente sobre como é que está o cenário nordestino das HQs, ou das HQs nordestinas? Cara, eu fico lisonjeado, fico muito feliz de saber disso. Eu vi recentemente, acho que foi um dos que eu vi essa análise, foi o Paulo Caruso, né? Não, Fernando Caruso, eu acho. Isso. E fiquei muito, muito feliz com essa comparação. É um filme que fez muito sucesso, né? Sinal que acho que a gente está indo bem, né? Ainda bem. Em relação ao cenário da HQ nordestina aqui, rapaz, está crescendo. Muita gente, muito quadrinista surgindo, muito roteirista, muito nome aparecendo e bons nomes. Daqui, especialmente da minha terra, Fortaleza, eu citaria o Zé Wellington, que é um grande roteirista, já ganhou HQ Mix. O Luiz Carlos Souza, que é meu compadre aí do Lâmina Azulada, que é um excelente roteirista, vocês vão escutar muito falar do Luiz. Nós já temos até, inclusive, um outro projeto aí engatilhado, que ele já escreveu, estou desenhando, que vai ser publicado na Inglaterra. Já temos fechado isso e está em fase de desenvolvimento, né? E temos grandes figuras aqui, como o Chico, né? O Chico está cada vez dominando mais o mercado com a temática cultural, né, do Brasil, que é algo que mexe muito comigo, sabe? Quem me conhece sabe disso. Eu tenho muita vontade de mexer com a cultura brasileira, com personagens brasileiros, com temáticas brasileiras. E isso aí é algo que provavelmente daqui para frente não vai parar. A gente está com muito projeto, muita coisa. E no tempo livre, entre uma edição do Fantasma e outra, vai dar certo. E aí a gente vai falar agora especificamente do Fantasma, que é o nosso foco aqui do nosso canal. Como é que surgiu essa oportunidade para você trabalhar com o Fantasma? Que pelo que eu já li lá nas suas postagens, era um personagem querido para você na infância. Então, fala pra gente, como é que era a sua relação com o Fantasma antes e como é que surgiu esse convite? Cara, foi surpreendente, foi muito surpreendente, porque assim, eu comecei a ler quadrinho muito cedo. E o meu personagem preferido na infância, quando eu comecei a ler, era o Demolidor. Apesar de eu ter pouca coisa do Demolidor, e quando eu comecei a ler material da DC, tinha os formatinhos, né?
eu gostava muito do Aquaman. Até que eu vi na banca o Fantasma. E foi realmente assim, amor à primeira vista. Eu comecei a colecionar o Fantasma quando era criança. Adorava mesmo os personagens. E infelizmente eu perdi as poucas revistas que eu tinha. Acho que foi numa chuva que deu aqui, as revistas se estragaram, ainda era adolescente. Tudo. Mas me marcou demais, me marcou muito o Fantasma. Ele se tornou assim, um personagem que eu tinha muita vontade de um dia poder desenhar. Tanto que há muitos anos atrás eu fiz um fanart do Mandacaru Vermelho junto com o Fantasma, né? Foi uma maneira minha de homenageá-lo. E eu acreditava eu, não tinha noção de como ele estava sendo ao redor do mundo, as publicações. Aqui no Brasil não tinha muito, né? A gente sabe. Parece que está voltando agora, né? A ter mais publicações. Sim, pelo Mitos. Isso. E aí eu fiquei carente do personagem, né? Não tinha mais como acompanhar. E eu achava que ele estava meio que se esvaindo por aí, não tinha muitas publicações. Eu me lembro até que uma vez eu fiquei muito feliz que eu vi um colega de arte, o Alan Goldman, desenhando uma série de Fantasmas. E eu procurei para ver onde é que aquilo era publicado e tal, mas era uma edição especial, uma coisa... Foi da Moonstone. Pronto, isso mesmo. E aí tentei na época, mandei e tal, mas o desenho ainda estava muito, muito cru, né? Ainda estava muito cheio de defeitos, precisava de mais estudo e tudo. E para minha surpresa, há um tempo atrás eu vi uma postagem de um amigo meu feliz com as edições que tinha recebido da Frio, né? E eu fiquei, como assim, uma editora que publica o Fantasma regularmente, corri, fui pesquisar e achei o site da Frio Publications, né? Meu inglês é horrível, minha pronúncia é horrível, viu? Não repare. Eu também, não se aveste não. É inglês de cearense. Então, eu pesquisei, fucei o site por quase uma hora, fiquei assim extasiado vendo o site e descobri que eles publicavam material original, né? Eles criavam material original. Na mesma noite eu preparei material, portfólio e enviei um e-mail para Frio, né? E eu acredito que uns 2 dias depois eu recebi uma mensagem do Dudley Hogarth. Acho que é um dos editores, eu só tive contato com ele nesse primeiro dia. E ele elogiou bastante, perguntou se eu queria trabalhar, né, para Frio. E eu fiquei pulando aqui em casa, acho que uma meia hora. Quando foi no dia seguinte, eu respondi imediatamente, disse que adoraria. E no dia seguinte eu recebi o contato do Glenn Ford. O Glenn Ford, que é o editor que comanda, né, a Frio e tal. Ele me mandou prontamente já um roteiro. E, cara, eu acredito que eu passei uns 2 dias olhando para aquele roteiro sem conseguir desenhar nada. Eu só olhava pro roteiro, assim, muito feliz, entendeu? Porque o Fantasma se tornou realmente o meu personagem, assim, favorito da infância. E eu não exagero quando eu digo que, em termos de personagem, claro que a gente que é desenhista, gostaria de fazer muita coisa, né? Gostaria de fazer vários personagens icônicos aí, se um dia tivesse a oportunidade de Marvel, DC ou alguma coisa. Mas, assim, um sonho realizado realmente foi desenhar o Fantasma. Eu realmente acredito que eu já realizei o sonho de desenhar o personagem que eu mais queria desenhar, que era o Fantasma. E aí, infelizmente, na época eu peguei muito trabalho, estava muito atolado de trabalho, acabei até atrasando um pouco a edição, mas sempre fazendo com bastante afinco, bastante qualidade em todas as páginas. E uma das coisas é que eu trabalho digital, né? Hoje em dia eu trabalho muito digital. E o Fantasma eu fiz ele todo tradicional, né? Da papel, lápis, aqui. Isso demanda um pouco mais de tempo também, né? Demanda mais trabalho, mais tempo, mais atenção, né? Agora, o resultado, acredito que saiu bacana, né? O pessoal está gostando, já tem fã do Fantasma lá da Austrália elogiando, gostando, entrando em contato.
E foi um sonho realizado, bicho. Pois é, eu tava vendo as imagens que você me cedeu da edição, né? E o que eu achei muito interessante é como você conseguiu colocar a sua marca no personagem. Porque o Fantasma é aquele personagem, né? Pelo menos assim, eu que sou meio ignorante em termos de ilustração, mas quando você pega um personagem já estabelecido, você tem que ter cuidado para não descaracterizá-lo. E aí você corre o risco de fazer só o mais do mesmo, aquilo que todo mundo faz. E eu vejo aqui, eu falei, gente, a gente tem um fantasma nordestino. É um fantasma quase um cangaceiro. As imagens que você fez é um fantasma parrudo, sabe? Eu falei, gente, é o fantasma virgulino quase. Qual foi para você o maior desafio na hora de desenhar o seu fantasma, na hora de transformar o roteiro do P.D. Anderson em imagem? Cara, eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho dificuldade ainda. Muitos colegas estão dizendo que eu estou conseguindo já encontrar uma identidade, né? E é algo que eu procuro muito. Eu ainda estou tendo dificuldade em perceber se eu encontrei essa identidade ou se eu estou nesse rumo, né? Mas saber que vocês estão achando isso é muito, muito prazeroso, sabe? É muito bom saber disso aí. Bicho, eu fiz o fantasma ainda mais forte nos primeiros estudos, sabe? E o Glyn pediu para tirar um pouquinho e tal, que estava um pouco parrudo demais. E eu acabei diminuindo um pouco, né? Eu confesso que eu me baseei muito por alguns materiais que ele me mandou. Eu acho que o Paul Ryan, é isso? Eu tenho até aqui o Paul Ryan, pronto. Eu dei muita olhada nesse material que o Glyn me mandou, do Paul Ryan. E eu curto muito o trabalho de um desenho chamado Corrado Mastantuono, que é um artista do Tex. Acho que ele é italiano, não sei dizer. E eu curto demais, eu estudo demais o trabalho desse cara, sabe? E acho que foi unindo, né? Uma coisa a outra e tal. Foi na época que eu estava fazendo também o Lâmina Azulada. Eu fiz o Fantasma à medida que eu estava fazendo o Lâmina. E acho que o Fantasma meio que pegou esse lado nordestino aí de cangaceiro, né? Para invadir as selvas lá de Bangala, né? Eu acho que o maior desafio para mim foi que eu queria que ele realmente ele agradasse, sabe? Ele tivesse aquela pegada clássica que o Fantasma tem, né? Eu não sei se eu consegui entregar isso aos leitores, né? Mas, principalmente depois que eu andei estudando agora o Cyberry, e é uma aula aquilo, né? Você se sente até pequeno diante do Cyberry, né? E o meu maior desafio foi isso, foi tentar dar uma cara clássica e ao mesmo tempo com a minha identidade, né? Dar o meu traço ao fantasma, mas sem ele perder aquela linha de quadrinho. Como é que eu posso te explicar? Quadrinho clássico, né? Que os leitores gostam, aquela pegada que o leitor do Fantasma gosta, né? Isso foi o mais difícil. Fala um pouco pra gente da história The Outlaw, sobre o que ela é, qual é o enredo dela, o que o leitor vai encontrar. Ela é bem bacana, ela nos leva até, se eu não me engano, a Bolívia, e o Fantasma encontra dois personagens muito icônicos da história do oeste americano, né? Foi o Sundance Kid e o Butch Cassidy, né? E aí foi bacana porque eu tive que pesquisar bastante, né? Pesquisar fotos históricas desses dois personagens que realmente existiram, né? Pesquisar fotos da Bolívia. Então foi algo bem minucioso, né? E então o Fantasma ele chega na Bolívia para visitar, acredito que o cunhado. E nessa visita
um garoto é sequestrado e ele resolve ir atrás do sequestrador para libertar o garoto, né? E no meio desse resgate na selva boliviana, ele dá de cara com os dois icônicos personagens, né? E aí a gente não pode falar mais porque entrega o final da história, mas é bem bacana, a interação deles vai por um caminho que a gente não imagina. A gente acredita que vai haver um embate, algo do tipo, e o pai dele leva a gente num caminho totalmente diferente, muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo. Já tem visto algum outro projeto envolvendo o Fantasma ou um outro projeto que você já possa falar pra gente? Sobre o Fantasma, eu tive a felicidade de receber mais um convite. Essa semana eu vou desenhar mais uma edição do Fantasma, uma edição de 24 páginas, que é a continuação de uma história de 5 partes, né? Acredito que as 4 partes já saíram, ou eu não tenho ainda a confirmação, mas eu vou desenhar a 5ª parte dessa história. Ela tem 24 páginas e foi escrito por Andrew Constante. E recebi o roteiro ontem, já devo começar a mexer um pouquinho nessa história esses dias, né? Vou começar a ler, traduzir, e acredito que em breve já vem mais material do Fantasma. Projeto autoral, nós temos um projeto chamado Lockhart, que é sobre vampiros, escrito pelo Luiz, vai sair na Inglaterra por uma editora inglesa chamada Marcosia Comics, e eu pretendo dar um jeito de lançá-lo aqui, né, no Brasil, nem que seja de forma independente. E alguns projetos autorais com a temática brasileira, né? Eu pretendo ano que vem fazer a continuação do Mandacaru Vermelho com o meu colega, meu primo Raul Peixoto. E há um projeto que a gente enviou para o concurso da Dark Side Books, né? Que é uma editora nova, não sei se eu não sei confirmar isso, mas é uma editora que está no mercado e ela produziu um concurso Machado, que ela oferece um prêmio muito bacana em 5 categorias. E a gente participou com um projeto, eu e o Raul Peixoto, o Lois Charles, para tentar, né, ver se a gente consegue algo nesse concurso. Se não conseguimos, o que a concorrência é muito grande, mais de 6.000 pessoas aí concorrendo. Então, se conseguirmos, seria maravilhoso. Se não, a gente vai continuar com o projeto e lançar de forma independente também. Ele, o dos Vampiros com o Luiz, e a continuação do Mandacaru Vermelho. Então, 2021 vai ser bastante novidade de quadrinho autoral da gente. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canal a continuar o seu trabalho, não esquece, ao fazer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no Fantasma Brasil, não perde tempo. Se inscreve agora, ativa o sininho e assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?